Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de banco de dados. E hoje nós iremos trabalhar aqui com vocês com o conceito de modelo relacional. O modelo relacional vai ser muito importante para a gente poder implementar o nosso banco de dados em um sistema gerenciador de banco de dados. Para isso nós precisamos conhecer melhor o modelo que rege os SGBDs. Vamos lá então? Primeiro, nós vamos estar trabalhando com a ideia de tabelas. Essas tabelas são relações. Nessa primeira figura que faz parte da nossa explicação, nós temos alguns nomes novos que nós temos que aprender. Tá? O primeiro deles é as colunas, que no nosso modelo de entidade de relacionamento, no nosso MER, nós chamávamos de atributos. Então agora nós temos os atributos, nós temos as colunas, certo? E essas colunas, que são o conjunto de linhas, também pode ser chamado de campo. Mas o campo ele é uma intersecção de uma linha com uma coluna. É um valor. Okay? Então, quando eu falo de um campo, eu não estou falando do conjunto de linhas. Estou falando de um único valor de uma coluna. Tá? Nós temos o conceito de linhas, que também são chamadas de tuplas. Acho que nós já falamos sobre isso em outras aulas. No modelo relacional, as linhas são chamadas de tuplas. Isso muitas vezes cai em concurso. Na prova do ENAD, eles falam sobre tuplas em vez de falar sobre linhas. Então, tem que estar atento. Tá? Então nós temos agora o valor de atributo também, que é a mesma coisa que o valor de um campo, que é a intersecção de uma linha com a coluna. Vamos prosseguir o nosso estudo de hoje então. Nós vamos começar falando sobre alguns conceitos básicos que nós mostramos na figura e agora nós vamos ver a definição deles. O primeiro é, o banco de dados relacional é composto por tabelas ou relações. Vocês vão ver muito isso agora, em vez de falar tabela, nós vamos estar falando de relações. Nas relações, que são as tabelas, elas são um conjunto não ordenado de linhas ou de tuplas. Cada linha é composta por campos, valor de atributos, e o conjunto dos campos das linhas de uma tabela é o mesmo que uma coluna. Tá? Aqui é importante, pessoal, a gente ressaltar uma coisa muito séria que a gente fala do modelo relacional. As tabelas, elas não estão, a ordem que ela é armazenada não é importante para o modelo. Tá? Então, as linhas de uma relação não estão ordenadas, elas estão desordenadas, não tem uma ordem certa de ser definida. Uma coisa muito importante que nós falamos também do modelo relacional são os valores dos campos. Cada campo, tá? Vamos voltar aqui, ó, cada valor de campo ele deve ser atômico. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode ter vários valores para o mesmo campo. Isso é muito comum quando a gente trabalhava com um modelo sem normalizar, sem um modelo relacional, era pegar, por exemplo, aqui uma categoria, não quero que tenha várias categorias para esse empregado, para o empregado E2. Aí coloca aqui C2, C3, C4. Isso não é aceito no modelo relacional. Uma coluna, um campo, só pode ter um único valor, por isso atômico ou monovalorado. Tá? Prosseguindo. Agora nós vamos ver um conceito muito importante, que é o conceito de chave primária. Nós vimos isso no modelo relacional como o atributo identificador. Tá? Então, o atributo identificador que nós vimos no modelo de entidade de relacionamento, no modelo relacional nós vamos passar a chamar de chave primária. Tá? E a chave primária ela pode ser simples ou ela pode ser composta. O que vem a ser isso? Uma chave primária simples é aquela que, como nesse exemplo aqui, só tem uma coluna. Tá? Então ela só tem uma coluna e essa coluna ela nunca se repete. Esse é o conceito de chave primária. Lá no modelo de entidade de relacionamento, no MER, nós falávamos que o atributo identificador, agora a nossa chave primária, era aquele que identificava unicamente o indivíduo no conjunto. Lembra? Entidade é um conjunto de entidades, na verdade. Nós estávamos tratando como ocorrência. Então, a chave primária é o mesmo que o atributo identificador, mas quando estamos falando de chave primária, nós falamos que é uma coluna da nossa relação que jamais repete valor. Tá? E a chave primária, a gente deve escolher a chave primária com o menor número possível de colunas. Como a chave primária pode ser de coluna simples, uma só ou a combinação, pode ser que a tabela tenha as duas situações. Ela tem as chaves simples, mas também tem as chaves compostas. E você deve escolher aquela que tem menos coluna na hora de definir a chave primária da tabela. Continuando. Outro conceito muito, mas muito importante mesmo quando a gente fala sobre modelo relacional é o conceito de chave estrangeira. Tá? A chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação, assim como a chave primária, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. Tá? Isso é o que permite a gente implementar o conceito de relacionamento. Aquelas ligações que nós fazíamos entre as entidades, e a gente também continua fazendo nas relações, nas tabelas, elas indicam uma transposição de chave.
que essa transposição de chave vai dar origem a uma chave estrangeira. Nosso exemplo aqui, nós temos lá, ó, nós temos aqui primeiro departamento, tá? No departamento nós temos o código do departamento e o nome do departamento. E nós queremos agora fazer um vínculo de empregado, que é essa outra relação aqui, com departamento. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos a chave primária da entidade da relação empregado, da relação departamento, e transpomos ela para a relação empregado. Em departamento, código DPTO é chave primária. Em empregado, código DPTO é chave estrangeira, porque uma chave estrangeira sempre deve aparecer como chave primária de uma relação. Tá? Então nós temos esse caso aqui que D1 quer dizer que esse empregado E1 faz parte do departamento 1. Ok? Continuando. Então, quando a gente fala sobre chave estrangeira, nós permitimos ter algumas coisas que nós chamamos de restrições. E a principal restrição que a chave estrangeira nos permite fazer é o conceito de integridade. Tá? E essa integridade tem 3 situações onde ela nos ajuda a manter o banco íntegro, manter o banco consistente. Okay? Primeiro, na inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira. Nós vamos ver isso no próximo slide com um exemplo que fica mais claro. Agora vamos só enumerá-los. Tá? Então, na inclusão, a linha da tabela deve conter uma chave estrangeira. Na alteração do valor da chave estrangeira, esse valor deve ser um valor que já exista numa chave primária. E na exclusão da linha que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira. Está confuso? Está escuro? Vamos ver a próxima slide, vai ficar bem mais claro com exemplos. Okay? Vamos lá. O primeiro, nós temos aqui departamento, tá? E empregado. Vamos fazer esses dois aqui, depois nós mexemos com esse empregado 2. Vamos ficar de olho só nesse aqui. Primeiro nós falamos, quando nós vamos fazer a inserção de uma linha, a chave estrangeira ela deve obrigatoriamente aparecer na chave primária. O código de departamento veio da relação departamento. Portanto, não é possível que eu coloque valores no código de departamento dessa relação empregado que não exista na relação departamento. Tá? Se eu tentar inserir aqui, por exemplo, um código de uma linha E6, Maria, código de departamento D4, o banco de dados não vai aceitar essa inserção. Por quê? Porque o código DPTO é uma chave estrangeira. Sendo chave estrangeira, ela deve ter origem em uma chave primária. E D4, se você olhar em departamento, não existe. Então não seria possível incluir uma linha sem a referência da chave primária. Okay? Segundo, quando eu faço uma alteração de uma linha, que eu mexo numa coluna chave estrangeira, o valor que eu for adicionar, que eu for modificar aqui, deve existir na chave primária da relação associada. Ou seja, se eu vier aqui onde está no empregado 5 e querer trocar aqui para D3, ok, eu posso, porque existe D3 no departamento. Agora, se eu tentar trocar aqui do E5 Soares para D4, o banco de dados não vai me permitir, porque ele não existe em departamento. Okay? Então, 2 situações da inclusão. A chave estrangeira deve aparecer na chave primária. Segunda situação, quando eu faço a alteração de uma linha, o valor novo tem que existir na chave primária. Tá? Essas 2 integridades, elas são na entidade onde tem a chave estrangeira. Agora, quando a gente faz a ligação de uma chave primária com uma chave estrangeira, ela é de mão dupla. Tá? Então, departamento passa a ter vínculo com empregado, empregado passa a ter um vínculo com o departamento. Qual é a consequência disso, pessoal? Quando nós vamos fazer aqui agora uma manipulação na tabela de departamento, se eu tentar fazer a remoção, agora é só na exclusão, tá? Se eu tentar excluir o departamento D3, eu consigo. Por que eu consigo? Porque não tem referência em empregado. Agora, se eu tentar fazer a exclusão do departamento D2, o banco de dados não me permitirá fazer a exclusão, porque D2 aparece em empregado. Tá? Isso é o que a gente chama de integridade referencial, que vai permitir que o banco seja sempre conciso. Uma coisa interessante, vamos dar uma olhada agora no empregado 2, é que quando a gente fala chave estrangeira, deve aparecer uma chave primária. Tá? Não necessariamente uma chave primária de uma outra tabela. Ela pode estar na mesma tabela. É o caso, por exemplo, desse empregado aqui, quando ele tem um supervisor ou um gerente. Okay? Então, olha aqui, o E5, Souza D1, código do empregado gerente não tem. Quer dizer que ele é o gerente. Agora, se eu olhar aqui no E3, o E3 tem como código de gerente E5. Quer dizer que o empregado E3 ele é gerenciado pelo empregado E5. Okay? Então, essa chave estrangeira não veio de outra tabela, veio da própria tabela, mas segue as mesmas regras. Okay?
Continuando. Bom, nós também temos o conceito de chaves alternativas. As chaves alternativas, elas são o mesmo conceito de chave primária, mas ocorre quando uma relação, uma tabela, ela possui dois conjuntos de colunas que podem ser utilizados como chave primária. Nesse exemplo aqui nós temos o código do empregado, que é único, e nós temos o SIC. Antigamente o nome do CPF era SIC, desse livro que eu peguei como referência, então eu usava o SIC. Então, não é que as duas colunas são chave primária. Quer dizer que código empregado foi escolhido como chave primária e o SIC é uma chave alternativa. Por quê? Se eu precisasse utilizar SIC como chave primária, também seria possível, porque SIC é um valor único, ele nunca se repete. Então, esse é o conceito de chave alternativa. É a mesma coisa que a chave primária, mas ela não foi eleita como chave primária. Prosseguindo. Outra coisa que nós devemos falar dos conceitos básicos do modelo relacional é a questão do domínio. Tá? O que vem a ser o domínio de um campo ou de uma coluna? O domínio de um campo ou de uma coluna, ele especifica quais são os valores aceitos para aquela coluna. Quando a gente fala de domínio, o tipo mais básico de domínio é o tipo de dado. Se eu falar que ele é inteiro, aquela coluna só vai aceitar inteiro. Diferente de quando você está usando a planilha do Excel, que você coloca lá uma coluna para ser número, você pode pôr o texto, pode pôr a data e bagunçar todo a sua planilha, porque ele não é um banco de dados e ele não tem o conceito de domínio e valor, certo? No caso do banco de dados, nós temos o conceito de domínio, mas o domínio não é apenas o tipo do dado. O domínio são os valores aceitos naquela coluna ou atributo. Então, nós podemos dizer que uma coluna só aceita M ou F, masculino ou feminino. Isso é um domínio válido também, ok? Continuando, nós também temos o conceito de obrigatoriedade. Tá? No banco de dados, modelo relacional, nós podemos especificar que um atributo ele é obrigatório, ou seja, a linha onde aquele atributo foi especificado nunca será inserida se aquele atributo não for preenchido. Isso é obrigatoriedade. Também podemos definir que o atributo pode ser opcional. Nesse caso, aquela linha onde o atributo aparece, aquele atributo específico pode ficar vazio e mesmo assim eu consigo fazer a inserção. Dando sequência, nós vamos ver agora os tipos de restrições de integridade. Nós já falamos da maioria deles, vamos só elencá-los agora para você ter um resumo breve disso. Primeiro, integridade de domínio, acabamos de falar sobre isso, quais são os valores aceitos para aquela coluna. Lembrando que o domínio não é só o tipo de dado, também pode ser especificado restrições maiores, quais os valores aceitos. Eu tenho integridade de vazio, que quando eu defino que uma coluna é obrigatória, ela sempre vai ser preenchida. Ou se falar que é opcional, pode ou não ser preenchida. Nós temos o conceito de integridade de chave. Tá? Quando a gente diz que uma coluna é chave primária, automaticamente nós estamos impondo a integridade de chave. O que quer dizer a integridade de chave? Os valores daquela coluna nunca irão se repetir. E nós falamos também sobre integridade referencial, que é justamente quando eu pego duas relações e eu associo elas com chave primária, transpondo como chave estrangeira. Na transposição de chave, eu vou garantir que na inclusão onde está a chave estrangeira, não vai existir valores que não existam na chave primária. Isso são duas restrições que nós vimos, para inserir e alterar onde tem a chave estrangeira, e nós temos para excluir onde eu tenho a chave primária. Porque se eu tentar fazer a exclusão de uma chave primária que existe relação com chave estrangeira, aquela linha não poderá ser excluída. Ok? Dando sequência. Bom, agora nós vamos falar sobre a especificação do banco de dados. É uma notação que nós podemos utilizar para representar um banco de dados. Então, a especificação do banco de dados relacional, que tem outros bancos de dados orientados a objeto, que nós vimos anteriormente, ela também é chamada de esquema. O esquema é a estrutura do banco de dados. E esse esquema, essa estrutura deve suportar no mínimo 3 informações. Primeiro, eu tenho que saber definir quais são as tabelas que esse banco suporta. Eu tenho que conseguir dizer quais são as colunas que esse banco suporta. E eu tenho que ter condições de impor restrições de integridade. Aqui nós vimos na listagem anterior, integridade referencial, integridade obrigatória, integridade de chave, e assim com as demais. Continuando. Agora nós vamos ver aqui um exemplo da especificação desse esquema. Tá? O modelo é bem simples, vocês vão pegar isso facilmente, a gente vai usar isso agora para frente. Nós temos aqui a relação departamento e a relação empregado. A relação departamento, vocês perceberam que a coluna que está em cinza é a chave primária, aquela que não se repete. E a que está em um cinza um pouco diferenciado é
a chave alternativa. Então aqui nós temos a tabela do departamento, aqui está abreviado, na hora de fazer o esquema, ou seja, o que realmente vai para o banco, eu preferi colocar o nome por extenso, então a entidade, a relação chama departamento. Quais são os atributos? Lembra? Nós temos que poder dizer qual é o nome da relação, quais são os seus atributos ou colunas e as restrições. O que esse modelo simplificado nos permite fazer é a restrição de chave primária e de chave estrangeira. Tá? Então, nesse caso, o departamento é o nome da relação, ok? Segundo, código de departamento. O que é esse código DPTO? É chave primária. Então, a chave primária é que você sublinha a chave primária. E nome é um atributo. Então, aqui nós conseguimos dizer o nome da entidade, o nome de suas colunas e se ela é chave primária ou não. Então, a integridade de chave primária foi representada junto com o da relação e seus atributos. A relação empregada ela tem o código EMP, nome e código DPTO, código tag funcional e SIC, que é essas colunas que foram apresentadas aqui. Nós conseguimos perceber que código EMP é chave primária, está sublinhado, e aqui embaixo nós temos, como eu digo, que existe uma coluna que é chave estrangeira. Primeiro eu coloco o nome da coluna que aparece na relação empregada, que é o código DPTO, a coluna deve aparecer, tá? Então, esses dois nomes têm que ser iguais. Referencia, ou seja, quem é a chave primária, de onde eu vou buscar a chave primária dessa chave estrangeira? Referencia em departamento. Quer dizer que o código DPTO vai ser procurado como chave primária de departamento. Ok? Continuando. Agora, então, quase finalizando, nós vamos ver 3 notações que nós iremos acompanhar durante o restante do curso. Primeiro, nós já vimos que é a representação das tabelas das nossas relações. Segundo, nós temos aqui o modelo de entidade de relacionamento, o nosso MER, que nós também já vimos, tá? Então, nós temos aqui, esses modelos são todos eles equivalentes. Aqui eu tenho as relações, aqui embaixo eu tenho o MER, tá? Departamento, é um relacionamento de 1 para N, de 1 para muitos com o empregado, e o empregado é um relacionamento de muitos para 1 com departamento. Sendo que todo empregado, olha aqui, é obrigado a ter um departamento, a cardinalidade mínima, tá? E departamento, todo departamento tem que ter empregado? Não, tá vendo? Cardinalidade mínima é 0. Então nós temos aqui a apresentação disso, dos atributos e chaves primárias também aqui, e nós temos um mapeamento para o modelo relacional, que é muito simples, nas próximas aulas nós iremos aprender como faz isso. Mas basicamente, um resumo rápido, nós pegamos as relações, elas viram as entidades, nós pegamos as entidades, elas viram relações. Os atributos viram coluna, atributo identificador vira chave primária representada por essa chavinha amarela. E o nosso relacionamento, nós vamos ver que existem várias regras. Nesse caso, que é de 1 para muitos, a chave primária do lado 1 vai ser transposta como chave estrangeira do lado muitos, para eu poder saber quem é que deu origem àquele empregado. Tá? E aqui nós temos a questão da obrigatoriedade. Essa bolinha aberta está dizendo que é opcional. O departamento não é obrigado a ter empregado. Mas empregado, esses dois tracinhos está dizendo primeiro que é um relacionamento de muitos para 1. Essa linhazinha tripla aqui está indicando que é de muitos para 1. E aqui está indicando que é de muitos para 1 obrigatório. Ok? Bom, chegamos ao final dessa videoaula. Nós temos o nosso texto base, que vocês devem fazer a leitura, que eles complementam e aprofundam o que nós vimos até aqui, e vai permitir vocês praticarem melhor e entenderem melhor esses conceitos. Por hoje nós finalizamos nossa videoaula, aguardo vocês em uma próxima aula. Até mais!